Muito bem, nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícias. Hoje é dia do quadro Ponto de Vista com o jornalista Bruno Freitas. Nosso assunto central de hoje é o transporte coletivo de Itaúna. Bruno Freitas, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios para os seus comentários, para a sua opinião. O público fica esperando a sua participação aqui no nosso jornalismo, você que sempre está defendendo o interesse da população itaunense. E hoje nós vamos falar de um assunto que está repercutindo desde a última terça-feira, que é a anulação de acordo de 18 milhões com a ViaSul, que está dependendo da Justiça. Esse pedido de anulação que foi feito pelo novo prefeito, o Gustavo Mitre. Isso porque a gestão anterior havia feito um acordo com a concessionária para pagar cerca de 18 milhões. A ViaSul alega prejuízo na pandemia. A decisão agora de anular ou não o acordo fica com a Justiça. Agora, Bruno, eu te pergunto, o que a empresa está pedindo lá na Justiça? A empresa ela pede o que ela chama de reequilíbrio do contrato econômico-financeiro de operação. A Justiça ela precisa ponderar o interesse público na decisão. Vamos repassar ponto a ponto? Luciano, põe na tela para a gente orientar os telespectadores. Primeiro, ViaSul pede o pagamento desse montante como forma de reequilíbrio do contrato, alegando prejuízo na pandemia. Apesar de não ter renovado a frota, apesar de não ter realizado investimentos no sistema no período, nem mesmo os pontos de ônibus, e apesar de não oferecer um serviço com a qualidade mínima para a população, que é ter ônibus no horário, que é ter ônibus em condições mínimas de conforto e segurança. Para bloquear isso, né, esse pedido aí de uma tutela antecipada, que foi pedido no final lá do governo do Neider Moreira, do antigo governo aqui de Itaúna, basta olhar as reclamações tanto nas redes sociais como em jornais eletrônicos aqui da cidade, jornais impressos, ou até mesmo conversar com a população, né? Começa pelos próprios memorandos que o antigo gerente de trânsito fez à prefeitura, apontando descumprimentos contratuais. Isso já vem se arrastando muito antes da pandemia. A pandemia só agravou a situação do transporte coletivo, porque o custo foi lá para cima. O transporte coletivo no Brasil hoje ele tem um custo muito alto, ele é caro. Não dá para o passageiro pagar sozinho a tarifa, ela precisa ser subsidiada. Porém, aqui em Itaúna queriam subsidiar a empresa, dando dinheiro para a empresa comprar ônibus. Ora, a empresa tem que ter, antes de mais nada, capacidade de investimento. Portanto, Bruno, o que deve ser discutido agora, Fábio, desculpa te interromper, é o subsídio da tarifa. Pois é, aí eu te pergunto, o prefeito Gustavo Mitre, recém-empossado, ele entrou com um pedido aí para anulação desse acordo de 18 milhões. Esse pedido já foi ajuizado, vamos dizer assim? Segundo o andamento do processo, já foi recebido pela Justiça, já constam lá nos autos os nomes dos procuradores responsáveis da atual administração, o Rodrigo, a Otacília. Então, lá dentro já está encaminhado para análise. Junto a esse pedido de anulação, o Gustavo Mitre também se manifestou. O que ele alega, Luciano? Ele ressalta um compromisso da população, da atual gestão, com o uso dos recursos públicos e diz que essa situação do transporte coletivo será amplamente debatida com a Câmara, a empresa e os outros atores buscando soluções que atendam ao interesse da população, interesse público. Ressaltando que um acordo dessa magnitude, de cerca de 18 milhões, ele deve contemplar benefícios diretos para os usuários, ou seja, tem de ter contrapartida. Não é só o município chegar e dar dinheiro para a concessionária. A concessão não é da empresa de ônibus, é do município, é das pessoas, é da cidade.
Então a empresa falar que vai receber 18 milhões, colocar 2 ônibus e 2 vans novas, isso é ridículo. Isso é zombar da inteligência do itaunense. Nós temos uma frota de 53 veículos. Nós temos 4 ônibus no ano 2019. Um foi incendiado lá no Morada Nova, um quinto que havia. Os outros 49 veículos têm mais de 11 anos de uso. Uma frota absolutamente envelhecida. O transporte rural era feito por 5 veículos rodoviários. Depois da pandemia, a empresa tirou um ônibus, ficaram 4. Aí um ônibus quebra, coloca um ônibus urbano. Vai fazer a rota lá do Vista Alegre, Brejo Alegre, por exemplo, que é uma rota de estrada de terra, cheia de buraco, causa um enorme desconforto para a população. O passageiro vai em pé, aí chega e reclama. Renovação de frota de Itaúna, para início de conversa, com uma frota envelhecida como a gente tem, é de, no mínimo, 10 ônibus por ano. Nós temos ônibus com 15 anos de circulação rodando aqui. Qual que é o último ponto aqui que eu queria repassar também com vocês na tela? Vamos lá, Luciano. Em relação ao pedido de anulação do acordo, a Procuradoria do município afirma que essa homologação feita pela gestão anterior fere o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe gestores de assumir compromissos financeiros sem caixa nos últimos 180 dias de mandato. E, ao ser analisado de forma detalhada, o acordo beneficia quase que exclusivamente a ViaSul, repito, sem apresentar contrapartidas significativas para a população, melhorias do transporte coletivo. Portanto, o governo já começa bem, com uma decisão atendendo ao interesse do itaunense. Tomara, Bruno, desculpa até te cortar, que seja resolvido, que seja barrado, né, esse acordo de 18 milhões, até porque aqui no quadro, do ponto de vista, durante todo o ano de 2023, 2022, praticamente toda semana a gente trazia um problema envolvendo o transporte coletivo e a população. Durante toda a campanha eleitoral, um dos pontos, uma das demandas que a população apontava que precisaria ser resolvido era a questão do transporte coletivo. Inclusive, após a publicação da matéria nas redes sociais e também veiculação aqui na TV Cidade, várias pessoas dizendo que deveria era quebrar, né, esse... Me ajuda aí que eu até esqueci o nome. Romper o contrato de concessão. Romper o contrato de concessão com a ViaSul, que não tem a mínima condição de operar o transporte coletivo aqui em Itaúna. Seguramente esse é o passivo político que o Neider e os aliados vão ter que carregar se eles quiserem voltar para a política, junto com a saúde da cidade e a centralização do atendimento do Hospital Manuel Gonçalves. Ele sendo médico, sempre vai ser cobrado por isso, sempre vai ser lembrado por isso, infelizmente. Porque desde o momento em que começou a se discutir esse assunto de subsídio, em nenhum momento foi colocado o itaunense em primeiro lugar. Em nenhum momento o usuário, o passageiro foi ouvido, o contribuinte que paga o imposto que mantém todos esses políticos. O que se viu nesse tempo todo foram sucessivas tentativas de se passar dinheiro para a empresa de ônibus. 24 milhões. Teve um ponto que chegou a se falar até em 26. Por fim das contas, fizeram um acordo de 18. É inacreditável, Bruno, a gente, nos últimos tempos, ter trazido tantos problemas envolvendo o transporte coletivo de Itaúna e nada ter sido feito. Eu torço para que nos próximos dias nós possamos trazer essa notícia da anulação desse acordo de 18 milhões. E outro ponto que nós temos que destacar aqui é que Itaúna tem a passagem mais cara aqui da região centro-oeste, se não dizer de Minas Gerais. Sim, isso aí 50. E já vieram aí dizendo que tinha que ser 7,80. Falei isso aqui no quadro mais recente. Não é jornal, não é empresa de ônibus que dita a tarifa. A tarifa ela é definida numa análise do município,
com a planilha de custos, de técnicos, e o prefeito em exercício que dá a canetada, que decide qual tarifa vai ser. Lá atrás, quando o Cefet apontou um estudo, o prefeito nem contrapôs. Foi lá e falou, não, eu dou a tarifa de 6,50. Então, não houve interesse público, não houve interesse em se colocar no lugar da população. E a derrota desses que saíram é reflexo disso. De uma série de medidas, projetos adotados na Câmara Municipal, na Prefeitura, que só beneficiavam os políticos. É essa a razão da derrota de vocês. E é esse o legado que vocês vão carregar. Porque vocês se esqueceram que vocês foram eleitos pelo povo. E é compromisso e responsabilidade dos políticos zelar pela população, pelo interesse público das pessoas. O itaunense merece ser respeitado. A análise que eu faço é que, ao tomar essa decisão de anular esse acordo, de se reanalisar todos os custos do contrato, a Prefeitura mostra um bom caminho, assim como a Câmara Municipal também já manifestou a intenção de voltar com as reuniões às 17 horas, para que a população possa comparecer, para que a população possa estar ciente e bem informada sobre o que acontece na Câmara, para que possa estar presente nos momentos em que esses projetos fundamentais sejam votados e que o interesse público, o respeito pelo povo prevaleça. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade de Notícia. Eu te espero na terça-feira com mais um assunto de interesse da comunidade itaunense. Tamo junto, força para Itaúna.